Olá, meu nome é Everton Cardoso Júnior, eu sou antropólogo, fui praticante durante anos da tradição religiosa do Candomblé. Estou aqui para falar um pouquinho sobre essa religião. O Candomblé chega no Brasil com os escravos, não então com a escravidão, vem da África, se desenvolve nas senzalas e nos quilombos, eles tentando reproduzir a vida, o cotidiano deles, o cotidiano religioso, eles encontram aqui terreno comum. Desde os primeiros momentos, quando os negros fogem, vão para os quilombos, eles interagem com os índios. Então aqui no Brasil, essa tradição africana, ela se mistura mais ou menos com a tradição local dos índios locais. Em alguns locais, como em Pernambuco, você tem tradição que usa, por exemplo, a Jurema. Isso é completamente fruto disso que eu estou falando, dessas combinações. Mas você tem outras, né, tradições afro-brasileiras que tentam um purismo dessa tradição mais africana. Né? No candomblé você tem diversas tradições diferentes, né, relacionadas às nações de origem dessas tradições. Né? Você tem, por exemplo, a nação Queto, que é muito forte, Queto Yorubana, tradição nigeriana, você tem a tradição angolana do candomblé, e essas outras tradições, frutos de misturas, diversas formas aqui no Brasil, como catimbó na Paraíba e outras formas mais. O candomblé encontra um terreno não muito favorável no primeiro momento para se desenvolver, porque era a tradição religiosa dos escravos, então ficava restrito a sua prática em senzalas e, no caso, né, dos negros fugidos aí se organizando em quilombos. Então foi perseguido, como todos os elementos da cultura negra foram perseguidos. Candomblé foi uma dessas primeiras expressões, sofreu as primeiras perseguições. Assim como o candomblé, tudo que é elemento da tradição cultural do negro, da influência do negro do Brasil, vem dessa organização em torno do candomblé. A música, o samba, o desfile, o carnaval, a mitologia, tudo vem daí. A capoeira, tudo estava interligado, conectado a essa tradição religiosa. E uma das conceitos mais importantes dentro do candomblé é o conceito de orixás, é o princípio e o conceito dos orixás. Os orixás são as forças da natureza que vão organizar, criar tudo que é existente no planeta, na natureza. Essas forças elas têm simpatias, por assim dizer, energéticas. Então o trovão ele tem uma simpatia energética com determinados tipos de plantas, com determinados tipos de pedras, com determinados tipos de bichos, tipos de alimentos e determinados tipos humanos. Assim se dá a relação e a influência dos orixás sobre as coisas, por essa simpatia energética e nas pessoas também, influenciando também os tipos humanos. Esses orixás, eles são, portanto, formadores de tudo existente e também formadores das personalidades dos indivíduos. Tem uma relação direta com o indivíduo, com o ser humano. O ser humano, o indivíduo que é um adepto da religião do candomblé, ele se entende a si mesmo a partir dessas energias, se define como filho de um orixá, filho de um oxalá, filho de uma oiá, filho de uma Yansan. Ele vai se entender e se perceber, né, no mundo, a sua personalidade, suas tendências profissionais, seu temperamento, tudo a partir dessa relação. Então ele vai cultivar o equilíbrio desse estado seu de personalidade, inclusive também pelos rituais do candomblé. O candomblé é uma religião da natureza e que permite ao indivíduo um contato direto, sistemático com essas energias da natureza e a energia principal que emana de Deus, no caso Olofin, para algumas tradições, tradição de Ifá, por exemplo, conjugado com uma tradição iorubana.
é o conceito de Deus. Você tem o conceito de Zambi em Angola, o conceito de Deus também, um Deus central. Apesar de ser politeísta, de cultivar os outros deuses, dá importância aos outros deuses, que são justamente esses orixás. Os orixás, eles têm uma relação muito forte com seus adeptos, como, né, com seus filhos de santo, com seus filhos, por assim dizer. Desculpe. E essa relação que vai estruturar tudo dentro de um terreiro no candomblé. Num terreiro de candomblé, ele é regido por um pai, um babá, ou uma mãe, uma iaiá, né, um babalorixá, ou uma ialorixá, um pai ou uma mãe de santo. Né? Esse pai ou mãe de santo, ele é zelador de uma casa onde todas as representações de santos e seus filhos ficam alocadas ali. Então todos os seus filhos que têm seus assentamentos, cada indivíduo se conecta com seus orixás através de rituais de feitura e de assentamentos. Então todo indivíduo que é de uma casa, ele tem seu pai e sua mãe, ele vai ter os assentamentos desses orixás e de outros orixás que lhes são simpáticos e que são indicados durante o processo religioso dele. Esses assentamentos de todos os indivíduos da comunidade ficam sob a guarda, tutela do pai de santo ou da mãe de santo, do babá lorixá ou do iaiá lorixá. O pai e a mãe de santo, ele tem uma função muito importante de cuidar dos indivíduos que são médiuns, que recebem, que incorporam os orixás. A incorporação dos orixás inquieto geralmente não tem fala quando o orixá incorpora, é uma incorporação de energia. A incorporação de fala são de outras entidades que são mais trabalhadas, permitidas inclusive na Umbanda e em algumas outras tradições de candomblés, mas num candomblé mais purista isso é minimizado. O médium ele só baixa, só incorpora a força de um orixá ou Erês e Exu Pombagira. Em algumas casas não é permitido. Ele vem de uma umbanda da vida que incorporava um caboclo, um boiadeiro, um outro tipo de, entre aspas, entidade. Numa tradição mais de Quito, aquilo ali vai ser doutrinado para ele incorporar a força do orixá dele, e muitas vezes ele, quando passa a incorporar a força desse orixá, ele já deixa de ter esse outro tipo de incorporação que ele traz. Através dessa relação, como eu falei, tudo se estrutura no terreiro. Eu estava falando do pai de santo e da mãe de santo, que ele tem essa função também, além de zelar por todos os assentamentos, todos os filhos de santo, zelar pelo médium, pela feitura e pelo desenvolvimento desse médium. Esse médium, ele vai se tornar, um dia ele vai se tornar, dentro da tradição, após 7 anos, ele já tem um nível de conhecimento, e de 7 em 7 anos ele vai galgando níveis até ele poder chegar a efetivamente abrir uma casa de santo e se tornar um pai de santo. Em algumas tradições isso demanda 7 anos, em outras tradições 21 anos. Isso é relativamente variável. A hierarquia começa daí, da estrutura do pai de santo. Em algumas casas ela tem um pai pequeno, uma mãe pequena, né? Os adeptos da religião que não são médiuns são os ogãs, no caso masculinos, e os ezequedes, nos casos femininos. Esses são adeptos da religião, têm seus assentamentos, mas não incorporam, não tem a demanda da incorporação. Então eles são feitos de uma outra forma, diferente daquele indivíduo que tem mediunidade, que vai ser o babalorixá um dia, vai ser uma ialorixá um dia. Mas são muito importantes dentro do terreiro também, né? Como eu falei, o candomblé ele traz toda a cultura do negro. No candomblé você tem a música, você tem a tradição da música, o samba vem daí,
enfim, outros ritmos. As danças também estão todas ligadas, associadas aos orixás. Todo orixá tem suas danças, tem suas músicas, seus batuques específicos. Os próprios atabaques, os próprios instrumentos musicais são considerados sagrados e também são respeitados, são sacralizados ali. Uma coisa muito característica do candomblé é a questão do sacrifício. O sacrifício ele tem uma função antropológica fundamental. Na realidade, em antropologia se considera que é o sacrifício que funda o humano. Antes do homem ser homem, o ser humano era aquele proto-macaco lá que vai se desenvolver, vai evoluir e se tornar o ser humano. Aquele proto-macaco ele simplesmente matava, no momento, matava para comer, para suprir sua necessidade. Ou começar a suprir algumas necessidades básicas também que incluíam vestimentas, por exemplo. Mas na hora que ele começa a sacrificar, é justamente o momento em que ele se torna humano, porque o sacrifício ele já exige um nível de representação. É a hora que o ser humano deixa de matar um animal exclusivamente para comer, mas também para fins espirituais religiosos. O sacrifício está presente em muitas tradições. Na própria Bíblia você tem a passagem da traição de Abel e Caim. Né? Abel era um pecuarista e oferecia seus novilhos a Deus, sacrificava seus novilhos a Deus, enquanto que Caim era um agricultor e ofertava a Deus também seus melhores frutos. Mas Deus, segundo a tradição bíblica, preferia a oferenda de Abel. Então, essa preferência divina está por trás da questão da inveja de Caim em relação a Abel. E é interessante que ambos faziam ofertas, como no candomblé se faz, à entidade divina, a Deus ali. E segundo a tradição bíblica, né, Deus prefere o sacrifício do animal. Na tradição do candomblé, segundo Pierre Berger, o sacrifício ele traz o axé, né? Mas o sacrifício ele está ligado àquela conexão colocada antes por mim entre as forças das naturezas, dos orixás e todas as coisas que são vivas, incluindo os seres humanos. Então, cada orixá, um indivíduo humano, para se conectar com o seu orixá, ele oferenda, ele se conecta através de todos esses elementos de vida, que são ervas, que são pedras, que são bichos. Ele se conecta através dessas energias com essa energia central dele mesmo. O sacrifício, em algumas tradições, ele se viola, por assim dizer, e aí passa a ser instrumento de troca de magia, mas numa tradição religiosa séria não é assim. Ele é colocado dentro de um princípio de sacralidade, onde um alimento da comunidade, um bicho que vai ser alimento da comunidade é sacrificado, e aquilo que não é comido é o que é usado como axé ali para os orixás, como alimento dos orixás. O sacrifício ele tem uma função crucial de fazer essa conexão, essa sacralidade entre a relação do indivíduo humano e as entidades, energias superiores ao ser humano, e o próprio Deus, e a própria divindade absoluta. É através do sacrifício que essas conexões são fortalecidas, por assim dizer. O sacrifício tem outras funções, tem funções terapêuticas, tem funções de cura. Muitas vezes o indivíduo está sofrendo de uma doença em função de que parasitas e energias intrusas estão em torno dele. O sacrifício ele entra muitas vezes como um procedimento de limpeza. Então são funções amplas para o sacrifício, né? Numa função de limpeza, por exemplo, já acompanhei tratamentos onde muitas doenças sérias
foram curadas em processos de rituais de cura que envolveram sacrifícios, depois de ter sido tentadas outras dinâmicas, outras terapêuticas que não foram bem-sucedidas. Então, né, o sacrifício ele é crucial para a conexão do indivíduo com as energias, para o próprio desenvolvimento espiritual do indivíduo e para uma série de funções, inclusive funções terapêuticas, funções de cura. No candomblé é uma tradição onde o contato com a natureza é total, a natureza não só dos bichos, né, da natureza vegetal. Então se usa muito rituais, banhos, limpezas envolvendo ervas. O candomblé é uma grandíssima universidade sobre o uso terapêutico, farmacológico e mágico de ervas. As ervas são usadas para cura, como chá, banho de limpeza, são usados em magias. A erva é o axé, a grande energia curadora, uma das grandes energias curadoras do candomblé, como todas as coisas na natureza são. Os rituais são organizados para fazer o adepto se desenvolver dentro da religião. O principal ritual do candomblé, na minha opinião, é o ritual de feitura do adepto, é o adepto fazer a sua cabeça. O adepto ele pode ir entrando no candomblé, né, de uma maneira mais lenta, ele pode ir apreciando, qualquer pessoa pode ir em determinados momentos, em certos rituais, em certas festividades, qualquer pessoa pode ir, começar a se aproximar de um terreiro, de um local. É adequado ter um contato com o dirigente da casa, o babalorixá, o pai de santo, ou a ialorixá, a mãe de santo. Para um primeiro desenvolvimento, esse primeiro desenvolvimento sempre vai passar por um jogo de búzios. O pai de santo ele vai jogar um búzio para te conhecer, para saber o que você traz de questão, se é para você se desenvolver no candomblé, se é para você se desenvolver nessa casa. O jogo de búzios é o oráculo central. O jogo de búzios do Ialorixá, da mãe de santo, ou do babalorixá, do pai de santo, ele é o oráculo central. O candomblé é uma tradição da natureza, é uma tradição de magia, é uma tradição oracular. O jogo de búzios ele tem o poder de estar dando todas as direções espirituais e materiais, inclusive também, da casa. Através do jogo de búzios que o condutor, o dirigente da casa, do terreiro, conduz a vida espiritual dos adeptos. Ali ele vai ver o que está, se está tudo bem, mas que precisa fazer o banho tal. Tem muitas práticas que você fica, depois de um tempo, você percebe, eu sou filho de Oxalá, então o jaborandi é uma erva maravilhosa para dar banho em filho de Oxalá. Então você não precisa jogar búzio depois de algum tempo de candomblé para saber se você pode ou não pode tomar um banho de jaborandi. Mas às vezes você vai regularmente fazer seu jogo e aí sai essa informação no sentido, você está esquecendo de tomar seu banho de jaborandi. E é legal, traz um equilíbrio, traz uma tranquilidade. Então as ervas são fundamentais para lavar, né, os elementos rituais, os assentamentos. O jogo de búzios tem esse papel central de ser a fala oficial, é o contato oficial do dirigente com as entidades. No candomblé você tem essa questão do segredo, porque foi uma religião perseguida durante muitos anos. Depois da escravidão foi perseguida durante muitos anos também. Toda a tradição da cultura negra, repito, foi perseguida durante muitos anos, ainda até, por exemplo, durante muito pouco tempo atrás, parar para pensar, 100 anos atrás se perseguiam as escolas de samba, as primeiras escolas de samba. Então, uma tradição que sofreu isso,
sofreu perseguição por conta disso. Era a tradição dos negros, dos escravos, não era oficial. A tradição oficial, a religião oficial do Brasil era a religião católica, a religião cristã. Então, por conta disso, muito por conta disso, o candomblé foi identificado como uma religião de segredos. O candomblé, como qualquer tradição de magia, é uma tradição esotérica, é uma tradição do aú, do segredo, aí no sentido da magia. Né? Magia é poder. Magia é poder. E então a gente tem que ter a noção de quem efetivamente tem a condição de estar carregando aquele poder. Então, nem todo adepto sabe a mesma coisa que o irmão, que o outro adepto sabe. Né? Porque essa iniciação ela vai de acordo com a percepção do Pai de Santo, através da relação que se cria entre as pessoas no terreiro e, obviamente, da relação espiritual mediada pelo jogo de búzios. Você tem como, né, falei das músicas, das danças, isso também carrega a coisa das guias, dos fios de conta. Cada orixá tem sua guia específica, estava esquecendo de falar isso. Eu me inseri no candomblé através de um professor universitário, já com 33 anos de idade. Ele me perguntou, eu estava perdendo um doutorado na época, e fui conversar com ele para ele me dar caminho, porque eu tinha feito um artigo que saiu publicado num livro que ele foi o organizador. E aí ele era pai de santo, ele chegou para mim e perguntou: você é religioso? Eu falei que sim, que era um místico. Aí ele falou: olha, tá acontecendo coisas na tua vida por conta de uma questão assim, assim, assim. E a partir daí desse contato eu comecei a frequentar, e durante bastante tempo frequentei, vi coisas muito bacanas ali. Não é tão fácil encontrar um terreiro aqui. Eu moro em Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu ainda hoje frequento uma tradição que é em Niterói, em Icaraí, Icaraí não, Itaipu, longe a beça. A maioria dos terreiros, como estão agregados a comunidades, eles não ficam aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Isso é uma outra dificuldade para algumas pessoas. Bom, acho que é isso. Acho que eu contribuí de alguma forma, espero ter contribuído. E, enfim, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.